Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica online, a nossa aula de número 130. Estamos aí há 130 semanas aprendendo a palavra de Deus. Então, eu te convido a curtir, compartilhar, comentar, mas eu te convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5. Aula passada, nós falamos, Paulo fala sobre as igrejas, fala sobre bispos, fala sobre diáconos, comportamento. Não vamos esquecer que esta é uma carta pastoral, né? E agora, Paulo vai falar sobre os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Então, nós vamos ver aqui que ele vai falar para adultos, jovens, crianças, órfãos, viúvas, casados, solteiros. Paulo vai tratar de pessoas de classes importantes para aquele momento e para aquela igreja. Então, 1 Timóteo 5, verso 1 e 2, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços, como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, com toda a firmeza. Então, repreendas é um tratamento rude, né, que Paulo está falando aqui, por causa da idade, então aconselhe, encoraje como se fosse da sua família, como se fosse seu pai, sua mãe. Então, a igreja é como se fosse a nossa própria família. Então, Timóteo é jovem e deve ter cuidado para não cair nas armadilhas da sexualidade e no trato com as moças. Agora, sobre as viúvas. 3 e 4, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, honra as que são viúvas, o grupo que deveriam ser cuidados, né, pela igreja. Então, ter ali o seu sustento pela igreja, quando não tem qualquer outro familiar que possa estar ajudando. Então, se houvessem filhos, netos, né? Ao invés de cuidarem de seus parentes, eles estavam deixando nas costas da igreja. E esta questão trazia um grande peso para a obra de Deus. Então, os parentes têm o dever de dar esse auxílio, né? É o 5º mandamento, honra pai e mãe. Essas não devem ser ajudadas pela igreja. Então, é para nós até hoje, né? Nós temos que cuidar dos nossos parentes, dos nossos familiares, né? Não deixar aí à custa da igreja. Versos 5 e 6, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera na súplica e oração, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, a que é sozinha e espera em Deus, vive para Deus, né? Precisa ser ajudada pela igreja, mas a que é sozinha, mas que se entrega à prostituição para viver ou comportamento indecente, né? Para encontrar outro homem, esta, mesmo viva, está distante de Deus. Então, como diz aqui, ela está morta. 7 e 8, prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, haviam instruções para serem seguidas nesse foco das viúvas. Paulo para de falar para as viúvas e fala para filhos e netos, né? Abandonando mães e avós.
Então, Paulo questiona a conversão e compara ao descrente. Alguns já cuidam melhor dos que dizem terem fé. Então, é complicado, né? 9:10, não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado pés dos santos, socorrido a atribulados e se viveu na prática zelosa de toda obra. Então, temos a ideia de uma lista de ajuda, de grupos que seriam ajudados pela igreja. 60 anos é idoso, né? Não casaram de novo e as mais novas não pertenceriam a este quadro. Então, era um grupo que trabalhava na igreja, praticava o bem, recebia pessoas, serviam os servos de Deus, tinham critérios rigorosos para essas viúvas, só para alimentos é rígido demais. Então, elas deveriam também fazer parte do ministério da igreja para serem ajudadas também. 11:12, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu próprio primeiro compromisso. Então, tem um grupo que não farão parte. E Paulo já teve experiência, viúvas mais novas no ministério da igreja, e ela faz um compromisso de não casar. Mas algumas encontram alguém e desrespeitam, rompem esse compromisso, né? O compromisso era de não se casar para ficar trabalhando na obra. Mas elas encontram alguém e resolvem se casar. São mais novas, né? Então, Paulo fala a Timóteo, tenha cuidado e não traga para sustento da igreja, não traga para o ministério. 13:14, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Olha, Paulo falando naquela época o que acontece hoje. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, aqui algumas ocasiões para não participarem desse grupo de viúvas, né? Não tinham maturidade para o trabalho, eram fofoqueiras, inexperientes, né? Não pecando, era melhor se casarem, né? E não entrarem para esse ministério. 15:16, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás, e se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então já houve esta experiência negativa, provocando Paulo a criar essas regras, né? Paulo fala de novo sobre socorro da viúva na família, para não sobrecarregar financeiramente a igreja. Então, Paulo aqui está alertando, né, a igreja a tomar essa posição. Fala para Timóteo, como pastor daquela igreja, está fazendo ali um trabalho diferenciado. Então, Paulo falou até aqui, apostasia dos últimos tempos, ele faz uma exortação à fidelidade e à diligência, deveres de pastores para com várias classes de pessoas, e fala aqui no final sobre as viúvas. Agora, ele vai falar sobre os presbíteros, dando vários conselhos. Então, 1 Timóteo 5, verso 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com a especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara,
não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, nós temos aqui líderes das igrejas plantadas por Paulo, né, os presbíteros que ali estão, que junto com o pastor ajudavam a igreja. Então, honorário é honra, deveriam ser honrados, né, de uma forma dobrada, em foco o sustento do trabalho realizado. Então, aqueles que trabalham bem são merecedores. Então, existiam grupos entre eles, né? O grupo especial em ensinar e na pregação, a doutrina no evangelho, 100% na obra. Então, Paulo fala de Deuteronômio 25:4. Quando o boi beneficia o trigo, era comum que sementes caíssem e eles comessem. Então, a ideia era cuidar do animal, mas, em geral, de que o trabalhador é digno do seu sustento e do seu salário. Está lá em Lucas 10:7. 19 e 20, não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, 2 ou 3 testemunhas está lá em Deuteronômio 19, né? A acusação de uma única pessoa, né? Tem aí um caráter pessoal, mas terá validade com testemunhas. A acusação de 2 ou 3 testemunhas, então, ela deveria ser estudada. E Paulo deve estar falando de presbíteros que já haviam sido repreendidos e que insistiam em continuar no pecado, continuar no erro. Então, ele devia chamar atenção através de todos, né? Esse todos é da igreja ou dos presbíteros? Né? Então, demais seriam os outros presbíteros que vão temer a disciplina. Então, não é em frente à igreja, é uma liderança, deveria ser chamada atenção diante daquela liderança, né? Para quem está em pecado e aos outros, mostrando que o pecado leva sempre à ruína e à vergonha. 21 e 22, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecado de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, conjuro-te, é assim, eu te faço um forte apelo, né? Então, anjos eleitos, contraste para com os caídos, né? Os que estão do lado de Deus. Então, Paulo faz um apelo grandioso diante de todo o céu. Já que Timóteo vai agir como juiz em algum momento, ele deve guardar e agir, como eles diziam, se estivesse como as orientações de Paulo, independente de quem seja. Timóteo tinha que saber que estava sendo observado por Deus. Então, fazer tudo com muito cuidado para fazer de uma maneira correta. Não vá escolhendo pessoas. Ordene presbíteros de qualquer jeito. Tem critério. Essa ordenação precipitada, sabendo que não estava de acordo, seria ele cúmplice, né, dos seus pecados. Então, acontece muito hoje, cai no erro para tapar o buraco, né? Não vem na igreja, não tem vida com Deus e ali é colocado numa liderança, né? Então, não pode. Tem que ter uma vida correta, tem que ter uma vida honrada, uma vida consagrada a Deus, né? Em obediência à palavra de Deus, para que faça parte de uma liderança. Então, escolha certo. O que julga precisa ser exemplo, precisa ter moral para poder julgar. 23, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago
e das tuas frequentes enfermidades. Então, muita gente usa esse versículo aí para sair bebendo bebida alcoólica, né? Então, nós temos aqui, Timóteo, por esse versículo, ele não tinha o hábito de fazer uso de qualquer tipo de bebida, né? Bebida alcoólica. Então, Paulo orienta para um pouco de vinho, com o objetivo de sarar o seu estômago. Então, tinha o vinho naquela época um efeito medicinal. Ele era usado na época. Então, Paulo dá essa orientação porque Timóteo não bebia. Paulo orienta para essas enfermidades. Então, nós percebemos aqui que Deus não cura toda enfermidade. Aqui, Paulo não cura Timóteo milagrosamente, né? Então, aqui, Paulo está falando para Timóteo, olha, você continua aí com problema de estômago, toma um pouco de vinho, né? Que vai aí sarar. Então, Paulo não está aí invocando o poder curador de Deus para curar Timóteo. Não. Ele está mandando Paulo tomar um pouco de vinho. 24 e 25, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros são só mais tarde se manifestarão. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam. E quando assim, não seja e não podem ser ocultadas. Então, Paulo continua falando da escolha dos presbíteros para Timóteo. Alguns pecados aparecem, são de conhecimento, e outros que vão se manifestar ainda lá na frente, né? Então, preste atenção, aplique a disciplina, caso ainda eles continuem no mesmo erro. Então, o objetivo não era punir para mandar embora da igreja, mas para que ele fosse restaurado no meio da família cristã, no meio da igreja. As coisas boas também aparecem de forma bem clara, né? Diante de Deus e diante dos homens. Então, descanse seu coração, Timóteo. Você vai identificar erros e corrigir, mas se estiverem escondidos, Deus os fará manifestar. Nada fica escondido aos olhos de Deus. E as coisas boas também serão identificadas. Então, geram frutos. Seja, então, cuidadoso com todas elas. Deveria existir uma triagem para as escolhas dos presbíteros. Agora, sobre senhores e sobre servos. Capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, os servos são escravos, né? Então, primeiro, o foco deles era viver uma vida correta e pregar que Jesus está voltando. E segundo, o foco era uma nova vida em Cristo, não perdendo tempo com ser senhor, patrão, empregado. Terceiro, servir não era ideia de repelir pela causa de Cristo. Eles acreditavam que os escravos deveriam viver uma vida correta, onde eles estavam como escravos. E quarto, o foco na modificação de atitudes. Quando o servo agia de forma correta, teria vantagens imediatas do seu senhor, né? Atitude diferenciada. Então, Paulo tem noção da sociedade da época, onde existia a escravidão, e não quer revolucionar, mas ele quer trazer atitudes dignas que transformariam o relacionamento de escravo e o seu senhor, o seu patrão na época, né? Então, o escravo cristão deveria ter uma mentalidade diferente, honrar o seu próprio senhor, com o objetivo de que o nome de Deus seja glorificado e honrado diante dos homens. Aquele é cristão, ele serve a Cristo, por isso ele é diferenciado, por isso ele age dessa maneira. Verso 2, também os que têm senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado.
Então, ensina e recomenda essas coisas. Então, aqui o Senhor é cristão agora. Antes não era. Então, ele vai ver que aquele é um servo de Deus. Então, ele está dando um bom testemunho. Agora, ele tem um patrão, um senhor que é cristão. Então, seja cordial. A mudança do ambiente através do viver cristão correto. Trabalhe de forma excelente. Então, em todo tempo, faça o seu melhor. Seja o seu patrão crente ou não. Se ele não for, você ainda tem a oportunidade de ganhá-lo para Jesus, né? E se ele for, você vai estar honrando, né, a sua fé, o seu Senhor e aquele que é o seu patrão, ao Senhor dele, né? O ambiente ali onde você trabalha, os dois grupos devem se tratar corretamente, tendo como resultado um ambiente cordial, gentil, correto. Só o evangelho pode causar esta mudança, né? Vai contaminar este ambiente de trabalho e vai contaminar as relações entre si. Então, ensina e recomenda o que vem à frente. Agora, Paulo vai falar novamente dos falsos mestres e o perigo das riquezas. Então, Paulo já falou que esses falsos mestres exploravam a fé das pessoas e agora vai falar que não só a fé, mas exploravam financeiramente. Verso 3 e 4, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Olha só. Se alguém ensina outra coisa que não seja a sã palavra de Jesus, alguém ensina outra doutrina, é porque não se encaixa na palavra. Só se vai saber aprendendo, você tem que saber, por isso a importância de você fazer as aulas da escola bíblica, para ninguém te levar aí por nenhuma doutrina, senão você não vai saber identificar quem é falso e quem não é. Então, essa outra doutrina não tem a ver com fé e amor, são cheios de orgulho, de arrogância, né? Enfatuados, quer dizer arrogância, sem conhecimento da palavra, trazendo discussões infrutíferas, nada constrói. Os frutos são ruins e não provocam transformação, não provoca conversão. Versos 5 e 6, alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, como o contentamento. Então, discussões que não acabam, né? Eles ficam ali discutindo e não chegam a nenhum acordo. Alguém que traz essa doutrina mentirosa, o seu desejo é criar discussão, pois são inundados de pecados, da perversão, né? Pregando o erro e a mentira, o que não constrói nada. Então, é provável que esses falsos mestres exploravam as pessoas de alguma forma, usando fé e religião para ter lucro. Então, era uma venda de objetos ungidos, né, pela falsa doutrina. Não sabemos o que eles faziam. Eles estão certos, sendo irônicos, e a fé traz grandes lucros, não financeiros, mas contentar-se com o que Deus nos deu de uma forma honesta e de uma forma correta, né? Esse é o lucro que nós temos de pregarmos a verdadeira palavra de Deus. O contentamento, né? É uma realização muito grande quando você consegue ensinar a verdade para alguém que não sabia que era essa a palavra de Deus. 7 e 8, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar nele. Tendo sustento e com que nos vestir,
estejamos contentes. Então, Paulo explica como nascemos, né? Nascemos nus, pelados, né? E para a eternidade não levaremos nada de coisa material. O porquê, então, o foco nas coisas materiais? Né? Não é voto de pobreza. A ideia é de que, se não precisamos de muitas coisas, devemos, então, aprender a ser feliz na simplicidade, evitando comida demais e ir atrás de muitas riquezas. Então, as pessoas deveriam ter simplicidade, mesmo com muito dinheiro, que não é pecado. O pecado é apegar-se a tudo isso, né? A avareza. 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o exemplo de muitas pessoas que têm riqueza como foco são tentadas, né, a fazerem coisas erradas, né, para acelerar aí o enriquecimento. O senso moral fica ofuscado para alcançar o objetivo, né, os seus desejos ruins, maliciosos, levando-os à perda da sua salvação. Faziam isso usando pessoas. Então, no contexto, Paulo não diz que o dinheiro é um demônio. O que faz do dinheiro algo bom ou ruim é como lidamos com ele, né? O que fazemos com ele. Então, alguns, nessa busca incontida, perderam a fé e vão descobrir esse caminho destrutivo. Agora, Paulo faz aí um apelo a Timóteo, né? Vai continuar falando, fica para a próxima aula. Encerramos o nosso tempo aqui. Então, espero que você esteja gostando, compreendendo a palavra de Deus. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou fale conosco na igreja ou no WhatsApp, como você que achar melhor. Amém? Então, tenha um excelente domingo com a sua família, na presença do Senhor Jesus, e até o próximo domingo, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.